Olá, leitores do Bocão News, e aqui na entrevista dessa semana, o presidente do Sindicato dos Bancários da Bahia, Augusto Vasconcelos. Tudo bom, Augusto? Tudo bem? Olá a todos que nos assistem. Augusto, primeiro eu queria saber contigo, você tem 9 meses na presidência do sindicato, não é isso? Eu queria saber o percurso teu no sindicato, como foi que você chegou na presidência e o que já ocorreu nesses 9 meses, você na chefia. O Sindicato dos Bancários é um sindicato muito tradicional, ele tem mais de 80 anos de história e por lá já passaram diversas gerações que ajudaram na luta não só dos bancários, mas de toda a sociedade. Em 9 meses de mandato, nós procuramos manter este legado, cumprindo a missão principal da nossa instituição, que é a defesa dos trabalhadores, mas também agregando a defesa da sociedade, a defesa do consumidor, a defesa do contribuinte, a defesa do povo brasileiro nas grandes questões que dizem respeito ao país. Então, nesses últimos 9 meses, o sindicato, nós buscamos transformar em uma entidade mais interativa, mais dinâmica, mais moderna. Então nós lançamos novas ferramentas de comunicação, de aumento da participação dos trabalhadores nos congressos, nas conferências, mais mecanismos de ouvida do conjunto dos bancários que participam do nosso sindicato, mas também mais visitas ao interior, mais discussão, mais debates e fortalecimento das nossas redes e ferramentas de interatividade com as pessoas. Mas o mais importante de tudo isso foi que o sindicato ele conseguiu agregar, na nossa opinião, uma luta em defesa da categoria, da corporação, dos trabalhadores bancários, associado a isso a uma luta em defesa da sociedade e de vários assuntos que dizem respeito a toda a população. Você tocou em um assunto que foi defesa do consumidor. E nós temos uma lei em vigor, uma lei municipal, que fala do tempo, o limite máximo que um consumidor pode passar, um cliente do banco pode passar na fila do caixa, que o máximo é de 15 minutos em dias normais e 30 minutos em vésperas de feriado. Como é que o sindicato está acompanhando esse processo dessa lei? Se está havendo uma pressão dos bancos para os bancários na questão do atendimento? A lei dos 15 minutos foi uma importante conquista. Nós conseguimos aprovar em diversas câmaras municipais por todo o estado da Bahia. Aqui em Salvador, nós conseguimos aprovar nos anos 90 a criação da lei dos 15 minutos. Agora, a sua implementação na prática, ela depende de mais fiscalização. Então, a gente tem cobrado dos órgãos controladores, do PROCON, da CODECON, dos órgãos municipais, para que amplie a fiscalização, mas é necessário também que os clientes denunciem. Denunciem ao Banco Central, o banco que desrespeita a eventual lei dos 15 minutos, também façam denúncias nos órgãos de proteção ao consumidor e ingressem na justiça se houver também algum eventual prejuízo. Nós estamos lançando uma campanha, lançamos ano passado uma campanha chamada Assim Não Dá, por melhores condições de trabalho, que visava justamente conscientizar a população e também proteger os bancários que são pressionados para cumprir a legislação e muitas vezes não conseguem cumprir exatamente por falta de funcionários. Os bancos no Brasil, apesar de lucrarem em 2014 mais de 60 bilhões de reais, diminuíram 20 mil postos de trabalho nos últimos 18 meses. Essa é a realidade de um sistema financeiro com grande concentração de renda e que tem diminuído empregos. Veja que mesmo no momento que o Brasil estava gerando empregos, no período mais anterior, dos últimos anos, os bancos acabaram reduzindo seus postos de trabalho. Nossa categoria já teve 1 milhão de trabalhadores. Foi reduzida nos anos 90 para algo em torno de 400 a 500 mil. Hoje somos cerca de pouco mais de 500 mil bancários, recuperamos uma parte desses empregos, mas principalmente nos bancos privados, nós temos visto uma redução. A Caixa Econômica é o único banco que tem contratado, mesmo assim, a passos lentos. A sobrecarga de trabalho é muito alta e nós temos pressionado pelo aumento das contratações, mas os bancos privados têm tido uma postura na contramão, de redução de postos de trabalho ao mesmo tempo que aumenta o lucro. E isso gera um problema na fila. Então é prejudicado o cidadão, mas é prejudicado o bancário, que é pressionado pelo cumprimento dos objetivos do banco e não tem condições de trabalho para dar conta do conjunto de pessoas que há necessidade de serem atendidos. Resulta nisso um maior adoecimento da categoria. No ano passado nós fizemos uma pesquisa, e essa pesquisa é muito emblemática, porque ela revela a quantidade de bancários que se afastaram por problemas psíquicos. 34% dos afastamentos dos bancários no ano passado decorreu por adoecimento psíquico. Síndrome do pânico, depressão, superando inclusive a lesão por esforço repetitivo, que sempre foi uma das principais causas de afastamento do bancário. Então, para nós, esse assunto da lei dos 15 minutos tem que vir associado com o aumento das contratações.
para forçar os bancos a aumentar as contratações, é necessário que o poder público fiscalize. Porque é isso, a gente vai no banco, eu acho que os leitores do Banco News também já passaram por essa situação, eu mesmo já passei 1 hora e 40 minutos numa fila de um banco, e você só vê 3 caixas atendendo, ou infinidade, sem falar também que tem as senhas das prioridades. Então, eu fico até surpreso agora com esse dado que você me passou agora, que houve uma diminuição, a tendência seria aumentar essa quantidade de vagas para que essa lei seja cumprida, não é verdade? Exatamente. Os bancos estão indo na contramão, sem nenhum compromisso social. Essa semana retrasada, os bancários fizeram uma luta lá no Caminho de Areia, nós fizemos um protesto no Itaú, que está fechando suas portas naquela região. Então, imagino que é uma região muito populosa, que tem muita gente para ser atendida, e ao contrário do banco expandir o conjunto das suas agências, ele está enxugando. E isso para nós é muito ruim. Houve uma queda muito grande do número de agências que estavam em operação e foram fechadas, ou vai ter um número bom de aberturas de possíveis agências? Como é que está essa situação? Em termos de abertura de agências, a Caixa Econômica ela expandiu muito o conjunto de unidades de atendimento. Então isso acabou compensando a diminuição dos bancos privados. Não há, assim, uma grande campanha pela redução de agências, mas nós estamos muito preocupados porque, diante do cenário econômico, os bancos estão lucrando muito, mas eles usam esse tipo de argumento para diminuir postos de trabalho, diminuir locais de atendimento. E isso nós não aceitamos, achamos que é um absurdo esse tipo de posicionamento e vamos enfrentar. Outro tipo de assunto que está agora em alta na imprensa, nas repercussões, inclusive no interior do estado, é a questão da segurança dos bancos. Há um número alarmante de agências bancárias que estão sendo explodidas. Como é que o sindicato está acompanhando esse processo? O governador, inclusive, falou que quer fechar o cerco para essas quadrilhas, que quer montar uma vara específica junto com o Poder Judiciário para poder acompanhar mais de perto as investigações. Como é que o sindicato está acompanhando esses processos? O nosso sindicato, ele entende que o problema da segurança ele é grave, atinge bancários, prejudica a população, prejudica a economia local. A explosão de um caixa eletrônico leva muitas vezes a municípios ficarem sem local para atendimento bancário durante vários meses. Isso traz enormes prejuízos para o conjunto da sociedade. Defendemos que haja uma convergência de esforços entre poder público e empresas. Os bancos eles precisam também ser responsabilizados pelo elemento da segurança. E também o poder público precisa ampliar seus investimentos. É bom ressaltar que os bancos investem muito pouco na área de segurança. Eles investem, em média, 5% do lucro para a proteção da segurança. Contudo, dos 5%, 90% do valor investido em segurança é destinado para a proteção da internet. De modo que sobra muito pouco para a proteção das agências e do autoatendimento. Então, na nossa opinião, esse é um dos elementos que tem feito a expansão do problema das explosões, dos assaltos, e isso tem nos preocupado. Nós estamos defendendo que haja uma convergência de esforços, uma maior fiscalização também das Forças Armadas no que tange aos explosivos, ampliação dos investimentos dos bancos com instalação de câmeras nas fachadas das agências, vidros blindados ou lâminas de segurança na entrada, né? Portas giratórias com detectores de metais em todas as agências bancárias, porque isso é uma lei municipal e tem municípios ainda, como Lauro de Freitas, que não tem lei municipal de porta giratória, e isso, sem dúvida, é um dos elementos que estimula a prática de crimes. Mas nós defendemos também medidas que os bancos podem adotar com a ampliação dos investimentos tecnológicos. Por exemplo, a explosão de um caixa eletrônico, ela poderia ocasionar a incineração ou a danificação das cédulas, uma medida que já é adotada em outros países. Aqui no Brasil, a gente tem apresentado esse assunto na Federação Nacional dos Bancos, mas as empresas têm tido muita resistência em ampliar os seus investimentos nessa área. Portanto, cabe mais investimentos dos bancos e também mais investimentos do poder público, com ampliação de guarnições policiais, melhoria da eficiência na investigação e a garantia de que tenha equipamentos à altura das quadrilhas que atuam cada vez numa maior especialização. Ainda nesse quesito, Augusto, eu queria saber contigo que há um artifício que os bancos fazem, principalmente no interior do estado, que é diminuir a quantidade de cédulas disponíveis nos caixas eletrônicos durante os fins de semana e grandes feriados. E acontece que quando chega no sábado, de noite ou já no domingo, a população não tem dinheiro para sacar. E eles utilizam do argumento da insegurança como uma tática para driblar as quadrilhas,
diminuir a quantidade de dinheiro disponível, mas aí a população, os consumidores do banco, os clientes, ficam à mercê da falta de dinheiro nos caixas. Vocês já receberam algum tipo de reclamação sobre isso? Esse é um assunto muito recorrente, temos tido várias queixas de clientes e até de bancários, porque os bancários, é bom ressaltar para a população, eles não são os responsáveis por esse tipo de medida. A responsabilidade da direção das empresas, que orientam os trabalhadores a adotar esse tipo de prática. Mas é importante ressaltar que à medida em que os bancos diminuem o fluxo de recursos no caixa eletrônico, eles poderiam adotar medidas muito mais simples. Por exemplo, a isenção de tarifas de transações eletrônicas, de TED e DOC. Por exemplo, só as tarifas bancárias quitam toda a folha salarial do banco. 10% das receitas operacionais de um banco é decorrente de tarifas bancárias. 8% é o custo de uma folha salarial de um banco em média. E isso, sem dúvida, mostra o quanto os bancos arrecadam com tarifas. Se eles isentarem as tarifas para transações eletrônicas, isso, sem dúvida, ajudaria a diminuir o fluxo de numerários. Uma medida muito mais inteligente e que não penalizaria tanto a população. Então a nossa luta é exatamente para que as medidas a serem adotadas no campo da segurança, elas não venham a prejudicar o consumidor, prejudicar os clientes e, sem dúvida, penalizar os bancários, porque acabam tendo que adotar medidas que eles mesmos não concordam. E sobre a lei da terceirização do emprego? A gente sabe que está uma polêmica em Brasília, essa lei está para ser aprovada. Como o sindicato vê a aprovação dessa legislação? Porque a gente sabe que o empregado deixa de responder pela CLT, no caso, vira um PJ, e não pode responder diretamente a um sindicato. Até a existência dos sindicatos começa a ser colocadas em xeque. Como é que os sindicatos bancários veem essa situação? Vimos com muita preocupação a aprovação desse projeto de lei 4330. Ele somente serve aos interesses dos grandes empresários do país. Não é à toa que é defendido por um grande empresário, que é o senhor Sandro Mabel, que apresentou, o deputado que apresentou o projeto, e é defendido por tantos outros parlamentares ligados ao poder econômico. A aprovação desse projeto de lei 4330, ele pode aniquilar a legislação trabalhista brasileira, na medida em que você escancara a terceirização, permitindo que até a atividade fim possa ser terceirizada. Então, dentro de um banco, por exemplo, já que estamos falando de bancos, o caixa de um banco, se esse projeto vier a ser aprovado e sancionado, ele poderá ser terceirizado. O gerente de pessoa física poderá ser terceirizado, como já é o vigilante da agência. A gente tem conversado com diversos vigilantes, tem vigilante dentro de agência que não tira férias há 10 anos. E ele não tira férias porque ele é contratado por uma empresa, essa empresa dá o calote, não paga a conta, ele vai para a justiça, não encontra a empresa na justiça, não tem bens a penhora, aí ele vai buscar na empresa contratante, é também uma novela processual para ele alcançar o seu direito, e ele passa muitas vezes sendo contratado por diversas empresas que se sucedem ano a ano, e ele acaba não tendo direitos básicos como férias. Veja a situação em que nós chegamos. É evidente que o projeto de lei 4330, ele é algo muito danoso para a economia brasileira, porque ele aumenta a concentração de renda. Os empresários têm dito aí, a Federação das Indústrias do Estado de São Paulo, ela tem dito que isso vai ampliar os empregos. Isso, na verdade, é uma falácia. Não há ampliação de empregos. O que vai haver é uma redução salarial, porque o contratado direto, aquele que é contratado diretamente pela empresa para exercer a sua atividade, ele será substituído por um terceirizado, que vai ganhar, em média, 30%, 40% menos do que o contratado diretamente. As empresas terceirizadas no Brasil são as maiores responsáveis pelo adoecimento ocupacional, o maior índice de acidentes e o maior índice de sonegação de direitos, como FGTS, férias e 13º salário. Essa é a realidade que existe hoje nas empresas terceirizadas, podem ser expandidas para qualquer atividade econômica. Numa escola, um professor, por exemplo, poderá ser terceirizado. Temos cooperativas ou organizações que terceirizem o professor de matemática ou que terceirizem a atividade de jornalista numa empresa de comunicação. E isso é inadmissível. Portanto, nós temos a clareza de que enfrentar o projeto de lei 4330 é defender os direitos dos trabalhadores e assegurar que nós possamos garantir que a contratação direta seja a regra. Não é à toa que a Associação Nacional dos Procuradores do Trabalho, os membros do Ministério Público do Trabalho, os magistrados trabalhistas, através também da sua associação, estão contrários ao projeto. É exatamente porque isso rasga todo o entendimento que o Tribunal Superior do Trabalho constituiu a partir da súmula 331, que estabelece a diferença entre a atividade fim e a atividade meio. Se houver a aprovação desse projeto, nós estaremos escancarando a terceirização, não regulamentando. Ao contrário, proliferando ainda mais algo tão danoso
para os trabalhadores e para a sociedade. Seria um contrassenso termos na chefia do Executivo um partido dos trabalhadores com uma referendação para que esse projeto venha a ser apreciado e sancionado no futuro? Se esse projeto for aprovado da forma como ele está posto no Congresso Nacional, será uma grande contradição se ele for sancionado pela Presidente da República. O PT e os partidos ligados aos trabalhadores, o PCdoB, o PSOL e outros partidos se posicionaram claramente contrários ao projeto de lei 4330. Na votação de ontem, os partidos mais conservadores acabaram adotando um posicionamento favorável à urgência e, consequentemente, ao mérito do projeto. Nós acreditamos que é possível resistir, mas vai depender da mobilização social, porque no parlamento, a correlação de forças hoje, dentro do parlamento brasileiro, ela é muito desigual. A maioria dos parlamentares eleitos na última legislatura, nessa última eleição, essa atual legislatura, foram eleitos com apoio do poder econômico. No Brasil, as empresas financiam campanhas. Bancos, construtoras, grandes multinacionais podem financiar candidatos. E é nesse cenário que foi montado o parlamento no Brasil. E isso, sem dúvida, é um elemento dificultador. Agora, se houver a aprovação pelo Congresso desse projeto como está posto, nós vamos pressionar a Presidente da República para que ela vete o projeto e que nós possamos barrar a tentativa de flexibilização de direitos. Há algum tipo de pressionamento aos parlamentares baianos, deputados federais, até porque o relator do projeto na Câmara é um baiano, que é o deputado Arthur Maia. O sindicato, junto com as federações, com a CUT, tem pressionado os baianos para que tomem alguma providência em relação à proposição? Sem dúvida. Da nossa bancada baiana, a maioria, inclusive, votou a favor da urgência, a favor do mérito do projeto de lei 4330. Isso é um absurdo. Nós estamos contando aí com poucos parlamentares aqui do nosso estado. Nós temos feito pressão, conversado com a maioria deles para tentar mudar o entendimento. Uma parte deles tem se posicionado favorável ao nosso entendimento, principalmente os deputados ligados ao PT, ao PCdoB, tem tido um posicionamento muito justo nesse sentido e equilibrado de ter uma posição frontal contrária à aprovação desse projeto, mas é importante que a gente amplie para outros partidos para que a gente possa derrotar esse projeto na Câmara e também, eventualmente, se ele vier até o Senado. E se for aprovado no Congresso, que a gente possa pressionar a Presidente da República para que ela faça o veto e impeça que essa atrocidade contra os trabalhadores aconteça. Entendo. Para encerrar, eu queria saber contigo agora futuras ações do Sindicato dos Bancários, tanto aqui na capital quanto no interior do estado. Nós estamos programando agora uma série de visitas às agências do interior do estado, inclusive agora no próximo final de semana estaremos em Lençóis, já temos Bom Jesus da Lapa, Barreiras, Santo Antônio de Jesus, Alagoinhas, todas as regiões do estado da Bahia serão visitadas, Itabuna e Ilhéus na próxima semana, e nós estamos com uma caravana dos bancários para levar a discussão sobre a situação política, econômica, condições de trabalho para os bancários, mas também conversando com a população. Nós vamos lançar agora, na próxima semana, a chamada Blitz do Sindicato, que é uma Blitz por melhores condições de trabalho, onde nós estaremos aí fiscalizando as condições de trabalho, detectando problemas também relacionados ao consumidor e outras iniciativas também estão acontecendo no sentido de modernização da atuação do sindicato. Nós entendemos que o Sindicato dos Bancários, ele é uma entidade de grande importância para a sociedade, não apenas para os bancários, porque é uma entidade que diz respeito ao conjunto da população, que trata de assuntos os mais variados, desde questão ambiental, do planejamento urbano da cidade, até questões tributárias, questões políticas, questões trabalhistas e previdenciárias, de saúde, enfim. Os temas tratados pelo nosso sindicato são muito amplos, os desafios são imensos, mas o vigor e a vontade de realizar ainda mais, ele fará parte aí dos nossos objetivos e o estímulo para a gente continuar lutando. A gente pede para que todos que nos ouvem agora possam acessar o nosso site, que é atualizado várias vezes durante o dia, é o bancariosbahia.org.br. Somos a única organização sindical de todo o país, aliás, do movimento social brasileiro, que tem um jornal diário. E essa estrutura, para ter um jornal diário, para nós é fundamental para apresentar a nossa opinião para a população, para a sociedade, já que os grandes meios de comunicação dão pouco espaço para a opinião sindical, a opinião de trabalhadores. Sempre que tem um problema econômico, ouve lá alguém ligado aos bancos e não ouve os bancários. E a gente acha isso muito importante porque garante o contraponto e uma outra visão, uma outra opinião mais voltada para os interesses da maioria da população. Por isso a gente agradece muito o convite aqui do Bocão News. Desejamos muito sucesso a esse programa, porque é um espaço, uma porta aberta, democrática, para ouvir os vários lados, para entender o que acontece no país e no mundo.
Então foi esse o nosso bate-papo dessa semana. Falamos um pouco sobre segurança dos bancos, falamos sobre a PL da terceirização. Agradeço a você, Augusto, por ter se disponibilizado a vir a essa entrevista nossa e até a próxima entrevista.